Olá, aventureiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal RPG Wanderlust. E se você é novo por aqui, meu nome é Anderson e eu faço conteúdos de RPG e Artcraft enquanto apresento personagens e personalidades da cultura pop. E hoje eu vou falar sobre os níveis da magia, os níveis da fantasia. Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe o vídeo com os amigos ou use esse vídeo para dar aquela cutucada em quem você quer formar um grupo de RPG. E se puder, dá uma hypada no vídeo que ajuda bastante nosso canal, que é bem pequenininho, ganhar aí visibilidade. Bora lá! Eu tô fazendo esse vídeo porque sempre que eu vou mestrar uma campanha ou vou pensar em bolar uma aventura de RPG que seja, ou dentro da mesma campanha bolar a aventura, eu penso bastante nos níveis de fantasia que eu vou colocar naquela determinada aventura, naquele determinado cenário, naquela determinada campanha. Porque isso norteia e não traz frustrações para os jogadores. Imagina o jogador achando que vai entrar numa campanha à la Caverna do Dragão, todo mundo munido de item mágico, e é uma campanha low magic, ou acha que vai enfrentar muitas criaturas e não é nada disso, ou aquele grupo que é uma pegada mais histórica e aí acaba se deparando com beholders pelo caminho. Pois bem, eu acho que a maioria dos mestres, quando vão iniciar uma nova campanha, eles pensam em bolar aí uma aventura inicial com X nível de fantasia e aí vai se adequando ao desenrolar da história, a necessidade de colocar um desafio ou a necessidade de bolar uma trama que agrade a ele e aos seus jogadores, né? O importante é a diversão para todos. Então, para evitar frustrações, assim, né? Vou falar agora sobre os níveis de magia. Então, quando os mestres estão criando é, e adequando a sua campanha, o seu cenário ao grupo, então esses níveis tendem a variar. Mas é bom manter aí um parâmetro para não causar surpresas ou, novamente, frustrações pelo caminho. Eu fiz uma escala para esse vídeo, não é uma escala correta, essa escala não existe. Eu bolei essa escala, que são 5 níveis de fantasia para a sua campanha, para a sua aventura, para o seu cenário de RPG. Então, o primeiro é fantasia nula. Que é isso? É a ausência de fantasia, a ausência de magia. Então, não há qualquer elemento fantástico nessas aventuras. E como ambientação, se você for parar e pensar bem, tem filmes tem filmes medievais que tem histórias muito legais e não tem um pingo de magia. Coração Valente é um dos meus filmes favoritos e ele tem zero magia, ele não tem nada, nenhum elemento fantástico, nenhum elemento mágico. É só clãs escoceses contra a nobreza. E aí, para libertar a Escócia da Inglaterra, é um filme muito legal, é uma trama muito envolvente, dá para fazer aí uma aventura imensa sobre isso. Não há elemento mágico nenhum. Robin Hood com Kevin Costner, o príncipe dos ladrões, ele também ele é aventuresco, esses filmes aí que eu tô falando são bem aventurescos. E ele também não tem elementos mágicos. Não há, tem o Freytuck lá, mas o Freytuck não chega às pés de um clérigo. Ele é um beberrão, ele não tem magia divina nenhuma. E opa, moto passando. E Joana Dark de Luke Benson também, eu adoro esse filme. Também se passa aí numa guerra e não há qualquer efeito mágico. Talvez aí a protagonista, a Joana Dark, tenha um transtorno de personalidade, um transtorno, algum transtorno mental, mas ela não tem nada de magia, não é nada mágico, né? Ela acredita que foi enviada por Deus para fazer isso, mas não
tem nada do tipo. Eu procurei um cenário de RPG que não tivesse nada de magia para trazer para vocês. E é difícil um cenário histórico, completamente histórico, de RPG de medieval, né? Sem essa pegada mágica, né? Então achei um jogo chamado Master, que ele simula aí classes sociais medievais. Ele tem aparentemente tem uma gama muito boa para desenvolver combates, mas ele não tem nada de magia. Eu fiquei com vontade de conhecer um pouquinho melhor esse cenário. Agora vamos para o nível 2, que tem alguns elementos fantásticos, né? Nesse nível nós temos a presença de magia, nós temos a presença de elementos fantásticos, alguma criatura fantástica. Mesmo assim, eles são considerados muito raros ou o acesso é muito limitado. Então, os jogadores eles têm muita dificuldade em encontrar um mago ou um item mágico ou uma criatura fantástica, né? E eu cito como obras, caso para ilustrar melhor esse nível, Coração de Dragão. Coração de Dragão é um filme ótimo. E o único elemento fantástico que tem no mundo é um dragão, porque os outros já foram exterminados, né? O filme começa com apenas um. Tem mais dragões, mas enfim, a história desenrola mesmo com apenas um dragão e é todo elemento fantástico do daquele cenário é um dragão, né? Temos também aí Conan, né? Os filmes do Arnold Schwarzenegger, que é aventuresco, bastante aventuresco, mas eles não têm muitos elementos fantásticos. Tem um mago com um poderzinho, um mequetrefe lá, que ajuda ele, e eles acabam. E o último mestre, né? Um feiticeiro, um clérigo que se transforma numa cobra gigante, e o outro é uma estátua que ganha vida, que é outro elemento fantástico. Mas durante o filme todo, né? Por mais que tenha enigmas tal, não tem muitos itens mágicos, não tem, a magia não é abundante na era iboriana de Conan, né? E como um RPG que tem uma restrição a essa magia, digamos assim, eu cito Arcanum, né? Do sistema Daemon nacional aí. É muito legal, eu mestrei bastante esse sistema. E a magia era para poucos, né? A magia era algo limitado, assim, ali existia criaturas, existia um bestiário, né? Mas era pouco utilizado. Eu mesmo não me lembro de ter colocado muitos elementos fantásticos nas minhas aventuras do Arcanum. E eu tô falando Arcanum sem os suplementos anjos, demônios, vampiros, porque daí já leva aí um pouquinho, né? Eu tô falando o Daemon, o módulo básico purão mesmo. Eu acho que ele tem bem essa pegada. No nível 3 eu vou definir como nem muito nem pouco, né? É difícil de explicar o intermediário, né? Eu tenho essa grande dificuldade em explicar um nível intermediário, mas bora lá tentar. Nesse cenário a magia não é tão limitada. Ela existe, ela está presente, mas não existe aí como vou falar, criaturas mágicas trombando com você no cotidiano. Você encontra, se você procurar, não é um acesso difícil, mas se você encontrar, você acha um item mágico, um mago, né? Que tem tipo uns 2 ou 3 mais famosos, assim, que o povo conhece, vocês podem até ele consultar a sua sabedoria, ou até mesmo participando do grupo, alguns magos. Então, não é algo tão em abundância. Eu vou falar agora, eu vou tentar definir com obras cinematográficas, né? Esse nível de magia e vocês vão entender bem do que eu estou falando, né? Às vezes exemplificar ajuda bastante. Game of Thrones. Game of Thrones tinha 3 dragões, certo? Tinha um exército de mortos-vivos de gelo. Mas você podia viver uma vida inteira
em Westeros sem ver um dragão, sem ver os caminhantes brancos. O elemento fantástico existe, mas é difícil, né? Você tem que procurar para encontrar. Assim como aí a obra máxima do RPG, a Bíblia Sagrada, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis eu classificaria também como bem no meio. Por quê? O mundo é regido pelo a Terra-média, né? É regida aí pelo menos na história do Senhor dos Anéis, pelo desafio do Um Anel, que é um item mágico. E esse item mágico foi feito para controlar outros itens mágicos. E você encontra aí a Ferroada, que é um item mágico. Você encontra aquela luz, a Galadriel, que é outro item mágico. Vocês encontram orcs, vocês encontram os Nazgûs, que são mortos-vivos. Vocês encontram magos, tem poucos magos, mas ainda assim alguns. E tem o Tom Bombadil, que a gente não sabe muito bem o que ele é. Então ele transita muito bem entre o que é mágico, o que é fantástico, o elemento fantástico da história, com o comum. Se os hobbits não saíssem do condado, eles iam viver a vida inteira deles sem ver um orc, sem ver um item mágico, né? Eles decidiram sair e encontraram. Mais ou menos isso. Aí no nível 4 eu vou classificar como um pouquinho mais que o bastante. O que é isso? Nós temos itens mágicos, tipo, você tem contato com item mágico, você vê item mágico, você pode buscar item mágico, você pode possuir item mágico. Tem uma gama de criaturas muito grandes no mundo e aí sim você pode trombar com elas no cotidiano, assim, né? Você vê elfos e vê orcs, né? Orcs lá espreitando na estrada, goblins. Então tem muitas criaturas fantásticas. E aí você vê um dragão voando, assim, né? Você sabe que existem dragões. Então, o cenário aí é bem mais rico em fantasia, é bem mais rico em elementos fantásticos, né? Você conhece um mago, não é difícil, tipo, quero achar um mago. Ali na esquina tem um. Você consegue encontrar em lojas especializadas poções de cura, elixir para comprar um ou outro item mais rarinho, assim, né? Para fazer uma poção para utilizar aí para fazer seu feitiço. Então, tem escolas de magia, né? Tem, como eu falei, um bestiário bem recheado, assim, né? E o que eu cito aí para vocês, né? Os filmes do Dungeons and Dragons, né? As adaptações e a imensa maioria dos cenários do D&D. Dragonlance, Mithara, Dark Sun, Forgotten Realms, eles estão aí no... Tem magia, tem elemento fantástico em abundância, mas ainda assim, tipo, você consegue... Se você tentar viver sem ver algo fantástico, você consegue, mas é difícil. É difícil porque o fantástico vai até você. O fantástico já faz parte do cotidiano. Bom, como RPG, né? Impossível não citar aí todos os cenários do Dungeons and Dragons e Tormenta. Tormenta também vai nessa base, né? Tem aquela montanha flutuante, né? E vários elementos mágicos, e aquele monte de espécie, aquele monte de raça, tudo vivendo misturado assim, isso é muito legal. E eu acho que a maioria das aventuras de RPG ficam aí, ficam neste ponto na minha classificação de níveis da fantasia de um cenário. Agora vamos falar do nível 5. Cara, o nível 5 é aquele negócio que todo mundo tem acesso a item mágico. E todo mundo é mago, é mais tipo o Harry Potter. O Harry Potter é assim, né? Tem os trouxas, mas a aventura acontece mais em Hogwarts, que é a escola de magia, então tudo lá é mágico, todo mundo lá tem acesso a elementos fantásticos, até o Hagrid tem acesso a criaturas fantásticas, mesmo que não tenha acesso à magia. Então tudo lá é mágico, assim, né? E é aquele mundo mais MMORPG, né? Que no nível 5 você já tem aquela armadura de cristal roxo que fica brilhando, aquela arma rebuscada nas costas. Então
guerreiros podem usar magia, ladinos podem usar magia, donas de casa usam magia para fazer faxina. Enfim, a magia é usada para tudo, assim, né? Como eu não consegui. O Caverna do Dragão tá nesse balaio também, né? Todos os personagens de Caverna do Dragão têm um item mágico. O mundo inteiro é mágico. Não tem como fugir aí de um elemento mágico acontecendo. A magia rege a vida de todos. Ah, como filme, eu também pensei na História Sem Fim. O mundo da História Sem Fim é tudo mágico. E criaturas, e itens mágicos, e eventos mágicos que acontecem. É tudo a fantasia. Até o nome do mundo é fantasia. Então a fantasia está em toda parte. Então, esse eu classifico aí como o ápice, né? Quando você olha para o céu e vê tartarugas carregando cidade inteira nas costas, e aí o próprio planeta é uma tartaruga flutuando no universo. Aí a imaginação corre solta, tudo é válido, tudo em nome aí da fantasia. E como eu falei no começo do vídeo, eu não achei nenhum RPG que chegasse nisso, né? Exceto os MMORPG. Eu não sei Planescape se chega. Diga aí nos comentários se Planescape chega nesse nível de magia. Eu fico na dúvida, viu? Mas será? Acho que chega. Bom, enfim, nos comentários, pessoal. Então, por que eu comentei isso? Quando você vai preparar uma aventura de RPG, você pode colocar o cenário mais fantástico, mas dá uma limitação para os jogadores, ou os jogadores serem mágicos e estar num cenário comum. É muito comum anime fazer isso. Anime dá ao grupo elementos fantásticos para lidar aí com elementos fantásticos, mas no mundo ordinário, né? Como Inuyasha. O Inuyasha, o mundo é o Japão feudal, mas aí tem os yokais e o grupo que tem aí certos poderes fantásticos, armas fantásticas que lidam com a situação. Então é muito legal o mestre tentar dosar o quanto é fantástica, o quanto vai ser fantástica aquela aventura, aquela campanha, e em que cenário ele vai pôr. Se ele vai construir um cenário novo, se ele vai utilizar um cenário pronto. Mas não, o cenário ele não determina o nível fantástico que tem. Se eu quiser em Arcanum, que eu falei que era no nível 2 lá, né, com um pouquinho de magia, fazer um grupo só de magos, eu vou ter muito elemento fantástico num cenário que não é tão fantástico assim. Não é tão fantástico a ambientação, né? Porque o Arcanum para mim sempre vai ser fantástico. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí. Me digam aí nos comentários em qual nível vocês estão jogando atualmente, né? Em que nível de fantasia sua campanha está rolando, em que nível de fantasia é o cenário que vocês jogam e com que vocês estão jogando. Eu estou curiosíssimo. Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Até o próximo. Tchau.